Olá, amigos! Este vídeo é uma aula sobre uma palavra que vem sendo usada muito ultimamente, com muita frequência, mas o seu conteúdo real, verdadeiro, é desconhecido da maioria das pessoas. O ICL, Instituto Conhecimento Liberta, convidou a professora Marilena Chaui, internacionalmente conhecida como a maior autoridade em Spinoza na América Latina, para nos explicar o que é ideologia, como e quando surgiu, e a forma que ela vem tomando nos últimos tempos. Imperdível. Então, vamos lá. Faz parte dos hábitos da classe dominante brasileira convencer a nossa sociedade de que ideologia é um conjunto de ideias, um conjunto de teses e crenças que formam uma doutrina que nós defendemos se nós somos de esquerda e que nós atacamos quando nós somos de direita. Por isso, para desfazer esse imenso equívoco a respeito do que seja ideologia e responder à pergunta o que é ideologia, nós precisamos retomar por uma fração de segundo, por um pequeno momento, o instante no qual o conceito de ideologia surgiu. Ele surgiu num livro de Marx, chamado justamente A Ideologia Alemã. Esse conceito foi elaborado por ele para explicar um fenômeno histórico muito peculiar, que é a distância entre a vida social cotidiana e as ideias e os discursos. Uma distância que é própria do modo de produção capitalista e da formação social moderna. Em outras palavras, essa formação social é conhecida como o modo de produção capitalista, que se define pela propriedade privada dos meios de produção e que determina, por isso, a existência de duas classes sociais fundamentais. Não que haja só elas duas, mas elas são as classes fundamentais que definem essa formação sociopolítica. Isto é, os proprietários privados dos meios de produção, portanto, os proprietários do capital, aquilo que na modernidade recebeu o nome de burguesia, porque era o pessoal que morava nas cidades, nos burgos. E a classe dos não proprietários, que vendem a sua força de trabalho para a acumulação e a reprodução do capital, os trabalhadores. Ora, como a tarefa da ideologia é ocultar as divisões e contradições econômicas, sociais e políticas e culturais, o resultado é que o discurso ideológico é feito de espaços vazios, como uma frase na qual houvesse lacunas. A coerência desse discurso, ou seja, o fato de que ele se mantenha como se ele fosse uma lógica coerente e que ele exerça poder sobre todos os sujeitos sociais e políticos, o fato de que ele se mantenha como coerente, não é uma coerência, nem um poder que são obtidos apesar das lacunas, apesar dos espaços vazios, apesar do que fica oculto. Ao contrário, é graças às lacunas entre as partes, é graças ao que fica oculto, é que esse discurso se apresenta como coerente. Em suma, é porque ele não diz tudo e não pode dizer tudo que o discurso ideológico é coerente e poderoso. Eu vou dar 2 exemplos. A ideologia afirma que o salário é o preço justo, ou o pagamento justo do trabalho. Ora, uma vez que o capital só pode se acumular, se reproduzir e aumentar, se houver uma fonte que o faça crescer, e uma vez que essa fonte é o trabalho, cabe perguntar como o capital poderia pagar um salário justo
pois é a parte não paga do trabalho que constitui a condição e a existência do crescimento do capital. O outro exemplo, um exemplo que eu gosto muito porque ele é muito contemporâneo nosso, é você abre o jornal para ler o noticiário, liga a televisão, o rádio, o noticiário, e tem o seguinte: o mercado está nervoso. O mercado hoje está oscilante. O mercado está disposto. O mercado está bem. O mercado é uma entidade metafísica, uma entidade estranha, o mercado. Mas o que significa dizer o mercado? O que eu não estou dizendo quando eu digo o mercado? Eu não estou dizendo os capitalistas. Eu não estou dizendo os proprietários dos meios de produção. É isso que eu estou. Essa é a minha lacuna. Esse é o meu silêncio. Então, o mercado é um termo ideológico de uma magnitude incrível, porque ele oculta a existência da classe que constitui o mercado. E é assim que o discurso ideológico se constrói. Em qualquer esfera. Você pega na questão racial, na questão sexual, na questão educacional, na questão cultural, em qualquer nível, o discurso ideológico opera com lacunas e silêncios que não podem ser preenchidos. Porque se você preencher, o que acontece? Muita gente pensa, vamos preencher todas essas lacunas e fazer uma ideologia boa, uma ideologia correta. Não. Se você preencher cada um desses silêncios, cada uma dessas lacunas, cada um desses vazios, a ideologia se autodestrói. Porque ela só pode existir pelo que ela não diz. E se você fizer ela dizer o que ela não diz, ela acaba. Isso se chama crítica da ideologia. A crítica da ideologia é preencher os vazios para que a ideologia diga tudo. E ao dizer tudo, acabe. Bom, vocês veem por que eu escrevo? Porque meus parênteses são infindáveis. Vou voltar ao meu texto. Bom, então, é fundamental admitirmos que se tentarmos o preenchimento do silêncio ou da lacuna, não vamos transformar a ideologia incorreta numa ideologia correta. Nós vamos simplesmente destruir a ideologia, porque nós tiraremos dela a condição sine qua non da sua existência e da sua força. O discurso ideológico se sustenta justamente porque ele não pode dizer até o fim aquilo que ele pretende dizer. Se ele disser, se ele preencher todas as lacunas, ele se autodestrói como ideologia. A força do discurso ideológico provém de uma lógica que nós poderíamos chamar de a lógica da lacuna, a lógica do silêncio. A força da ideologia não decorre de uma pura lógica intelectual, né? Do valor das ideias, da maneira como elas se conectam, e como uma pode ser deduzida da outra. Não é aí. Não é aí. Isso aí é a força da ciência, é a força da filosofia, é a força do pensamento verdadeiro, é a força do pensamento, não é a força da ideologia. Então, a força do discurso ideológico vem, portanto, da lógica do silêncio. Ela não decorre de uma pura lógica intelectual, de alguma força interna às próprias ideias, mas ela depende das transformações das relações sociais. Isto é, ela depende da história, das mudanças das relações na esfera da produção econômica e da esfera política. A ideologia é sempre contemporânea daquele momento do modo de produção e das formas que são assumidas por ele. E é exatamente por isso que nós podemos dizer que há hoje o que eu chamo de a ideologia da competência. Essa é a nova forma que a clássica, a ideologia clássica, já que era chamada de ideologia burguesa, essa ideologia clássica passou a ter uma nova forma, uma nova maneira de se exprimir, e que eu chamo de a ideologia da competência. Qual é a origem disso? A transformação da técnica em tecnologia
Portanto, a técnica deixa de ser uma prática bem realizada e correta para se tornar um saber sobre práticas. Isso é tecnologia. Tecnologia é um saber sobre as práticas técnicas. Então, a transformação da técnica em tecnologia e a absorção das ciências pelas tecnologias levou ao que hoje nós chamamos de tecnociência. Essa palavra designa a articulação e interconexão entre técnica e ciência, de tal maneira que ambas são inseparáveis e buscam os mesmos objetivos. E, sob certos aspectos, são as exigências técnicas que comandam as pesquisas científicas. Por quê? Porque a tecnociência foi instituída por grandes empresas capitalistas que criaram laboratórios e centros de pesquisa voltados para a produção econômica. Com isso, as ciências perderam a sua independência e passaram a participar diretamente do processo produtivo. Isto é, as ciências, exatamente como o trabalho manual, se tornaram forças produtivas para a acumulação do capital. Essa mudança fez surgir a expressão sociedade do conhecimento, para indicar que a economia contemporânea se funda sobre a ciência e a informação, graças ao uso competitivo dos conhecimentos, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como nos serviços, como a educação, a saúde, a cultura e o lazer. Ora, a assim chamada sociedade do conhecimento produz uma mudança na ideologia tradicional. De fato, na ideologia tradicional, o conhecimento é colocado na área da educação. E as desigualdades econômicas das classes sociais faz com que a educação seja valorizada pela ideologia como signo de prestígio e ascensão social. Ora, na ideologia contemporânea, o saber se deslocou da educação, passando a fazer parte diretamente da produção econômica. Com isso, o saber deixa de ser signo de prestígio para se tornar uma forma de poder. Essa mudança faz surgir o que eu chamo de ideologia da competência. Como toda ideologia, a ideologia da competência oculta a divisão social das classes e a origem social das ideias. Mas a ideologia da competência o faz com uma peculiaridade: a de afirmar que a divisão social se realiza entre os competentes, os especialistas que possuem conhecimentos científicos e tecnológicos, e os incompetentes, os que executam as tarefas comandadas pelos especialistas. A ideologia da competência realiza a dominação pelo descomunal prestígio e poder que são conferidos ao conhecimento científico-tecnológico, ou seja, pelo prestígio e poder das ideias consideradas científicas e tecnológicas. A ideologia da competência fabrica o discurso competente, que pode ser resumido da seguinte maneira: não é qualquer um que tem o direito de dizer alguma coisa a qualquer outro, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Você tem que adquirir o direito para dizer determinadas coisas em determinados lugares para determinadas pessoas. E esse direito é a tua competência. O discurso competente, portanto, é aquele proferido pelo especialista, que ocupa uma posição ou um lugar determinado na hierarquia organizacional econômica. E haverá tantos discursos competentes quantas organizações e hierarquias econômicas houver na sociedade. Uma das consequências interessantes dessa nova forma ideológica se encontra no aparecimento nos meios de comunicação e nos aplicativos da internet de competentes.
que pretendem ensinar aos demais o que eles não sabem, ensinando-lhes o bom desempenho sexual, carpintaria, culinária, jardinagem, o que aparecer. Você tem sempre um competente explicando e ensinando para você, aqui, porque você é uma incompetente, você não sabe nada. Também, porque a ideologia é sempre expressão da base econômico-social de um período histórico, nós podemos dizer que, juntamente com a forma contemporânea da ideologia, como ideologia da competência, há o seu complemento, trazido pela nova forma da economia, isto é, a economia neoliberal. Pela necessidade de legitimar a nova forma assumida pela economia, nós podemos falar numa ideologia neoliberal, complemento da ideologia da competência. Nós sabemos que há duas características principais no neoliberalismo. Ele tem inúmeras características, mas duas são as principais. A primeira é que ele considera que a sociedade no seu todo, aí inclui economia, cultura, educação, ciência, saúde, tudo. A sociedade é constituída por um tipo determinado de organização, a empresa. Tudo é empresa. A escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa, tudo é uma empresa. A empresa não é mais aquilo que antigamente era a empresa, o lugar onde a produção econômica se realiza. Não. A empresa é a forma de organização de toda a sociedade. Esse é o primeiro ponto pelo qual o neoliberalismo se caracteriza. E o segundo ponto é que o neoliberalismo introduz a privatização. A gente pensa... Minutinho. A gente pensa que a privatização é privatização dos bancos nacionais, privatização das empresas nacionais, privatização do Banco do Brasil, privatização do Correio, privatização da Petrobras. Não. Isso é a superfície da privatização. O que o neoliberalismo faz é a privatização dos direitos sociais. Os direitos sociais deixam de ser considerados direitos. Eles são considerados serviços que você compra e vende no mercado. Não tem mais o direito à educação, tem o serviço educacional. Não tem mais o direito à saúde, tem o serviço da saúde. E são empresas. Então você tem a sociedade toda organizada como empresa, o Estado é pensado como uma empresa, e é por isso que os governantes, muitos deles, se apresentam com uma palavra maravilhosa, extraordinária. Eles dizem que eles são gestores. Você só é gestor numa empresa, que eu saiba. Ou seja, ser gerente. Gerente. Gestor é a palavra chique para dizer gerente. É isso. Né? E os governantes todos são gerentes. E gestores. Eles acham uma beleza. Né? Eles não se dão conta do que eles estão falando. Nem, não se dão conta de que o Estado é considerado uma empresa. E a direção do Estado não é política, é uma gestão. E, assim, ora, o que acontece? O que é privatizar direitos? O que são os direitos? E, sobretudo, os direitos sociais. Mas os direitos são a definição da democracia. A democracia não é o partido, o regime político da lei e da ordem, com a competição entre partidos políticos e ocupação rotativa do poder. Isso não é democracia, isso é democracia liberal. A democracia é a criação de direitos, a afirmação de direitos. Ora, no momento em que o neoliberalismo transforma os direitos em serviços privados, que você compra e vende no mercado, ele destruiu a democracia. E ele faz isso através da ideologia. A ideologia dos serviços. Tudo que é privatizado é melhor, é de melhor qualidade. Todo mundo está vendo, todo mundo está vendo. Privatizou,
ficou uma beleza, ficou ó, joinha, como se dizia no meu tempo, joinha. Não. E é assim que ela funciona. Né? Então, tudo é empresa, tudo é gestado, tudo é gestão, e não há direitos. Existem serviços de compra e venda no mercado, de todos os direitos sociais. Educação, saúde, habitação, transporte, tudo. É uma coisa gigantesca que o neoliberalismo fez. Bom, então, uma das grandes novidades do neoliberalismo está em definir todas as esferas sociais e políticas como um determinado tipo de organização que percorre a sociedade de ponta a ponta, de cima a baixo. A empresa. A escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa, o Estado é uma empresa e, sobretudo, define o indivíduo não como membro de uma classe social, mas como um empreendimento. O indivíduo é uma empresa individual. Ele é chamado de capital humano. Ele é chamado de o empresário de si mesmo, que é destinado à competição mortal em todas as instituições. Como empresário de si mesmo, o indivíduo é dominado pelo princípio universal da concorrência, disfarçada com a ideia de meritocracia. Nessa nova fórmula, o desemprego estrutural é ocultado com o nome de uberização do trabalho. O salário não é visto mais como salário, mas como renda individual. A educação é considerada um investimento para que a criança e o jovem aprendam a desempenhar comportamentos competitivos, de tal maneira que, desde o nascimento até a entrada no mercado de trabalho, o indivíduo é treinado para ser um investimento bem-sucedido e interiorizar a culpa quando não vencer a competição. Culpa que desencadeia ódios, ressentimentos e violência de todo tipo. Nós estamos vendo isso no Brasil. Né? Destroçando a percepção de si como membro de uma classe social, destruindo formas de solidariedade e desencadeando práticas de ódio e extermínio. Essa situação alcança uma dimensão trágica quando levamos em conta que, ao introduzir o desemprego estrutural e a fragmentação toyotista do trabalho contra o fordismo, o neoliberalismo dá origem a uma nova classe trabalhadora denominada, e aqui no Brasil o GCE nos explica isso, denominada precariado, para indicar um novo trabalhador sem emprego estável, sem contrato de trabalho, sem sindicalização, sem seguridade social, e que não é simplesmente o trabalhador pobre, porque a sua identidade social não é dada pelo trabalho, mas pela ocupação. E que, por não ser um cidadão pleno, tem a mente alimentada e motivada pelo medo, pela perda da autoestima, pela perda da dignidade, pela insegurança e, sobretudo, pela ilusão meritocrática de vencer a competição com outros e pela culpa perante o fracasso. Essa é a beleza da ideologia neoliberal. Quais são os principais traços da ideologia neoliberal com o que eu estou começando a finalizar a minha longuíssima aula? 1. Ela estimula o ódio ao outro, ao diferente, aos socialmente vulneráveis, migrantes, imigrantes, refugiados, LGBTQ+, sofredores mentais, sofredores de rua, negros, pobres, mulheres, idosos, e vai por aí. E esse estímulo ideológico se torna justificativa para práticas de extermínio. Nós estamos vendo isso, né, acontecer todo dia no Brasil. 2. Institui o que Marcuse denominou o discurso totalitário, que é um discurso denotativo, repetitivo, ritualístico, normativo, fechado sobre si. E com a expressão, entre aspas, marxismo cultural, persegue
todas as formas de expressão do pensamento crítico, inventando a divisão da sociedade entre o bom povo e os diabólicos, desenvolvendo uma teoria da conspiração comunista, que seria liderada por intelectuais e artistas de esquerda, sendo que a palavra comunista perde qualquer sentido preciso e se torna um slogan. Comunista significa todo pensamento e toda ação que questione o status quo e o senso comum. Ou seja, é comunista quem nega que a Terra é plana. É comunista aquele que diz que a Terra é redonda. É comunista aquele que afirma que há evolução das espécies. É comunista aquele que afirma a verdade da teoria da relatividade e da teoria quântica. Eu vou falar disso um pouquinho mais abaixo, disso que eu chamo o ódio ao pensamento. Eu penso que você tem a transformação de todas as instituições em empresas, depois você tem a privatização de todos os direitos sociais transformados em serviços, depois você tem o precariado e a meritocracia, e depois você tem o ódio ao pensamento. Eu vou falar disso mais no final da aula, mas é disso que nós estamos, é diante disso que nós estamos. A ideologia tradicional tinha a pretensão unificadora e universalista. Ela dizia: somos todos livres e iguais, pertencemos à mesma nação, somos cidadãos do mesmo Estado, etc. A ideologia neoliberal, apoiada na ideologia da competência, vai na direção contrária. Ela acirra conflitos por meio de argumentos racistas, homofóbicos, machistas, religiosos, transformados em medos, ressentimentos e ódios sociais, que estavam silenciosos e se transformaram em discurso do poder e justificativa para práticas de censura e de extermínio. 3. Com o mundo eletrônico e informático e a realidade virtual, a ideologia apaga todo o contato com o espaço-tempo como estrutura do mundo. O Harvey fala em compressão espaço-temporal. Os meios eletrônicos comprimem o espaço até lá. Aqui. E comprimem o tempo até lá. Agora. Virilio fala em atopia e acronia. Atopia. Inexistência dos lugares, porque só há um lugar, a tela. E a inexistência do tempo, porque só há um tempo, agora. Essa é uma das marcas mais terríveis da ideologia neoliberal acoplada ao mundo informático. Né? Então, com o mundo eletrônico e informático e a irrealidade virtual, a ideologia apaga todo o contato com o espaço-tempo como estrutura do mundo. O passado não tem a profundidade da memória. O futuro não tem a profundidade da esperança. O espaço não tem diferenças sociais, culturais, geográficas, cósmicas, porque tudo se reduz ao aqui e ao agora da tela. 4. A subjetividade não é considerada reflexão e interrogação. Ela se torna intimidade narcisista. E a objetividade deixa de ser o conhecimento do que é exterior e diverso do sujeito, passando a ser um conjunto de estratégias montadas sobre jogos de linguagem. Quando eu falo em jogos de linguagem, traduzindo, você liga a televisão e os jornalistas estão lá falando no quê? A narrativa, tem essa narrativa, aquela narrativa. A narrativa é um jogo de linguagem fabricado a partir da destruição dos referenciais espaciais e temporais. É isso. É uma coisa alucinante. A gente não se dá conta, a gente se acostumou a ouvir isso. Narrativa. É um jogo de linguagem. A linguagem não...
a linguagem não se refere ao mundo, não se refere a cada um de nós, a nossa relação com os outros. A linguagem é um jogo de narrativas. Ela não fala nada. E é por isso que você liga nos noticiários, você não tem informação nenhuma. Acabou. Você tem narrativas. Bom. Então, a subjetividade não é considerada reflexão e interrogação. Ela se torna a intimidade narcisista. E a objetividade deixa de ser o conhecimento do que é exterior e diverso do sujeito, passando a ser um conjunto de estratégias montadas sobre jogos de linguagem, que representam jogos de pensamento, sem que o conhecimento jamais enfrente a realidade como experiência que suscita a interrogação e o pensamento. Quinto, a fugacidade do presente, a ausência de laços com o passado objetivo e de esperança de um futuro emancipador, suscitam o reaparecimento do imaginário religioso. E por isso, a figura do empresário de si mesmo é sustentada e reforçada pela teologia da prosperidade, desenvolvida pelo neopentecostalismo. Tudo isso está amarrado, tudo isso é a ideologia contemporânea com a qual nós vivemos. Sexto e por fim, a nova ideologia dá surgimento a uma nova forma de subjetividade, marcada por dois traços aparentemente contrários. Estou acabando. E que, na verdade, são traços complementares. De um lado, uma subjetividade depressiva, porque marcada pela exigência de vencer toda e qualquer competição e pela culpa se fracassar. E, por outro lado, uma subjetividade narcisista, produzida pelas práticas das tecnologias eletrônicas de comunicação. As novas tecnologias operam com a obediência e a sedução do campo mental. Porém, e é isso que é ideologicamente ocultado pela imagem ilusória da liberdade, né, é que o que se tem é a liberdade de escolher obedecer. Pois os estudos em neurologia revelam que os usuários dos aparelhos nos usuários dos aparelhos eletrônicos, nos usuários ininterruptos dos aparelhos eletrônicos, existe uma diminuição das capacidades do longo e há um grande desenvolvimento da parte do cérebro responsável pelo desejo. Pensa-se menos, deseja-se muito, e as empresas desenvolvem, esse é outro lugar em que a ideologia se realiza, desenvolvem aplicativos para enfatizar, direcionar, induzir e estimular desejos. Na ideologia contemporânea, curtir se tornou uma obrigação. O selfie, o like, o meme se tornam, aos poucos, a definição do ser de cada um. Porque se começa a acreditar que existir é ser visto. Essa visão vai se distribuir, e ontem eu tive uma verdadeira aula de como é que isso funciona com alguns amigos, quando eles me explicaram uma coisa chamada, e eu não vou me estender, porque eu acho que eu entendi mais ou menos, mas vocês certamente sabem disso de maneira perfeita. Me explicaram uma coisa chamada bolha. Porque eu já tinha levado um susto com uma coisa chamada a nuvem, né? Que a gente põe tudo na nuvem. Eu falei, nuvem para mim é chover e a nuvem some. Se puserem minhas coisas numa nuvem, vai acabar. Acabou, não vai para a nuvem. Agora também tem uma coisa chamada bolha, que é uma nova forma da sociabilidade. Porque na ideologia tradicional, você se referia à sociedade como um todo. Né? Era fundamental, né? Foi isso que eu disse, indivisa, una, né? Centrada, etc. Não, agora, não, ela é toda dividida, mas ela não é dividida em classes, ela é dividida em bolhas eletrônicas, que produzem a ilusão da sociabilidade
e a verdade da solidão e da competição. É uma coisa fora do comum. E o outro traço que aparece, e com o qual eu vou concluir, e que eu penso que é uma marca da ideologia contemporânea, porque ela aparece no mundo inteiro. E agora com a pandemia, então, o que amigos meus, mundo afora, me contam, o Brasil não é muito diferente do que se passa, que é a marca do ponto de vista político. É o ódio ao pensamento. O ódio ao pensamento foi aquilo que o filósofo Adorno chamou de cinismo. O que é o cinismo? O cinismo é a deliberação voluntária de mentir. A mentira é a expressão máxima do ódio ao pensamento que se realiza sob a forma do cinismo. Se esse quadro que eu tracei parece dramático, trágico, negativo, eu gostaria de encerrar fazendo minhas palavras escritas certa vez pelo filósofo francês Merleau-Ponty. Ele escreveu essas palavras logo no final da Segunda Guerra. Ele escreveu um texto chamado A Guerra Aconteceu. E ele escreveu, sobretudo, quando se abriram as portas dos campos de concentração. E ele escreveu o seguinte: o mal não está em nós, nem fora de nós. Ele está no tecido que tecemos entre nós. Eu completo dizendo o que ele disse: busquemos tenacidade e força para rasgar esse tecido e fazer aparecer o verdadeiramente novo. Obrigada. A minha tendência é não usar nem fascismo nem nazismo, embora elementos de uma moralidade nazista, de uma moralidade fascista, e no nível de comportamentos, né, é uma referência. É porque a gente tem essa referência histórica que a tendência da gente dizer, quando que foi igual a isso? Foi assim, foi assim. Embora, então, eu considere que há esses traços no nível do comportamento da ação e da prática, conceitualmente, eu tenho tratado o neoliberalismo como um totalitarismo. Porque a marca de um mundo totalitário é aquele no qual as instituições são todas identificadas umas às outras. Você não tem a especificidade institucional. Você não tem a maneira pela qual cada instituição possui a sua lógica própria, possui os seus objetivos próprios, possui uma maneira de se relacionar com as outras instituições a partir da sua própria definição e da sua diferença. Ou seja, no mundo não totalitário, você tem a multiplicidade das instituições, e essa multiplicidade de instituições exprime não só as diferenças sociais, mas exprime também as contradições entre as classes. A forma totalitária é aquela na qual existe uma única instituição e todas as instituições passam a se ver, a operar, a praticar e a se pensar segundo o modelo dessa única instituição. Então, no caso do nazismo e no caso do fascismo, essa instituição que determinava a forma e a prática de todas as instituições sociais era o Estado forte. Era
um Estado militarizado. Né? Então, você tinha a projeção da figura do Estado para o interior da sociedade. E aí, cada instituição social repetia a forma do Estado. E é por isso, você pega a escola nazista, você pega a escola fascista, elas são... o professor é um pequeno Mussolini, é um pequeno Hitler, a escola funciona como uma miniatura do Estado nazista, do Estado fascista. Não é o que nós temos agora, no caso do neoliberalismo. No caso do neoliberalismo, o que nós temos? Nós temos uma sociedade que se apresenta de ponta a ponta como empresarial, ou seja, a organização que define cada uma das instituições sociais, a escola, a saúde, o transporte, o lazer, a cultura, todas elas têm uma organização de tipo empresarial. Então, você não tem como distinguir as instituições. E o que acontece? Enquanto que no nazismo e no fascismo era o Estado que vinha e se projetava no interior das instituições sociais, agora nós temos o contrário. É o modelo empresarial das instituições sociais que se ergue e se torna a forma do Estado, em que nada se distingue de nada, e você é regido por uma única lógica. Né? E no caso, como o funcionamento dessa única lógica está ligado à ideia da privatização, né? E a privatização dos direitos, portanto, a destruição do universo dos direitos, ela tem que destruir a democracia. E a maneira pela qual ela vai fazer isso é através de várias maneiras. O primeiro é o ódio ao pensamento, o discurso do ódio e a decisão deliberada de mentir. Em qualquer nível, não é só o discurso do governante, em qualquer nível das instituições, você tem a mentira como a forma normalizada do funcionamento institucional. Bom, a segunda é a produção da figura do outro como aquele que ameaça esse todo. Há um todo e esse todo é ameaçado. E você vai construir a figura do outro ameaçador. Você constrói a figura do outro como inimigo, do outro como desagregador, do outro como perigoso e do outro como devendo ser exterminado. E é por causa disso que nós temos a tendência de falar é coisa nazista, é coisa fascista. Tem esse elemento, mas tem uma peculiaridade. Você tem, a partir do modo de organização das instituições e do modo como isso se projeta para a organização do próprio Estado, isso que eu chamo de a desinstitucionalização do país inteiro, porque o país inteiro é uma empresa, tudo é empresa. Então, se desinstitucionaliza e, nesse processo, você produz a figura do inimigo. Você produz a figura do outro e todas as formas de alteridade, alteridade sexual, alteridade racial, todas as formas de alteridade são postas sob a rubrica do perigo e do inimigo, ao qual você dedica, portanto, o ódio e a necessidade de exterminá-lo. É assim que eu vejo o governo Bolsonaro, né? Nessa perspectiva totalitária própria do neoliberalismo e a maneira como ele se realiza no Brasil. E que foi como o Trump fez. Foi o que o Trump fez nos Estados Unidos. Na hora que ele ergueu o muro para impedir os mexicanos de entrar, ele definiu, no primeiro dia do governo dele, ele definiu como é que a coisa seria. Né? E nós podemos examinar vários dos governos neoliberais que se espalharam no mundo afora e América Latina, e veja como funcionava a tática. Então, tem esse elemento. Agora, uma coisa é você vir com essa vamos dizer, essa organização totalitária, social e política e cultural, numa sociedade que não tem força institucional, força democrática, força histórica para pôr um freio,
chega um instante em que você não vai pôr um freio, você vai dizer, chega, vai embora, vai embora, vai embora. Mas durante o processo, porque a gente viu, no caso da França, no caso dos Estados Unidos, no caso da Grã-Bretanha, a sociedade pondo freios nisso, periodicamente pondo freios aqui, ali. Certas coisas você não pode mexer, há certos elementos que são tão constitutivos da história e da sociedade daquele país ou daquela região, que naquilo você não toca, você não pode tocar naquilo. E no instante em que vai tocar, então os freios aparecem. No nosso caso, foi isso que não apareceu, isso que não veio. Os freios não vieram, né? E não vieram, não é por culpa de cada um de nós, é porque é uma sociedade em que a democracia não conseguiu se institucionalizar, não conseguiu efetivamente definir uma maneira de vida, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, de sentir. Ela não conseguiu ainda fazer isso, porque é um país autoritário e violento. A história desse país é a história do autoritarismo e da violência. É a história do... Sabe com quem está falando? Eu tenho um amigo norte-americano que diz, não, isso não passaria pela cabeça de um americano. Se tiver uma briga, um vai dizer para o outro, a quem você pensa que você é? Imediatamente quebra a ideia de hierarquia. No nosso caso, a hierarquia é o primeiro passo. O primeiro passo nas disputas é você dizer que o outro é menor que você. E isso em todos os campos, em todas as esferas. No trabalho, no lazer, na cultura, em toda parte, você tem a hierarquia. Ou seja, o patrimonialismo não foi embora, né, GC? O patrimonialismo ficou aí para definir que a relação é a relação entre um superior e um inferior, e é uma relação de mando e obediência. Isso é a estrutura do Brasil. E por isso que o bolsonarismo nos pegou de uma maneira que outros neoliberais não conseguiram pegar nos seus países. Porque, de alguma maneira, há uma ideologia da obediência, uma ideologia da servidão voluntária que toma conta do Brasil. Então, você abaixa a cabeça. E quem não abaixa a cabeça, você mata. Né? Mata. Vai matando. Professora, um pedaço da aula hoje me tocou muito, porque eu tenho falado muito de uma coisa, e o mercado financeiro, e dizendo mercado financeiro, eu sempre falo isso, a gente está citando um grupo de pessoas, não é um ente, não é uma entidade, como você explicou tão bem na aula hoje, né? Ele adota, né, um discurso, como é que é o jogo de ideias, eu adorei, só não vou mais falar na narrativa, porque eu presto atenção na aula, né? Jogo de linguagem, jogo de pensamento linguagem. E narrativa. Isso. Que é o seguinte, eles falam como se existisse um gabarito, né? Como se existisse um gabarito para a vida, assim. Então, muitas vezes você fala, o cara fala, não. Esse pedaço aí está errado, né? Não, porque o governo, isso aí tem que ter o superávit. Não, essa conta não faz, porque senão a inflação vai subir. Se fizer isso, o desemprego, como se tivesse um gabarito e fosse só você tirar 10 nesse gabarito, e se tirar 10 no gabarito, todos os problemas estão resolvidos. E detalhe, não só eles fazem o gabarito, mas eles não dizem isso para ninguém, mas eles passam a impressão de que só eles sabem o gabarito. E aí você é o tempo inteiro cobrado, às vezes humilhado, ridicularizado, porque você não está tirando uma nota boa na prova. E você tem que se dedicar para poder gabaritar. Mas gabaritar nesse gabarito que eles falam. E aí você fala uma coisa incrível. Você fala o seguinte, é como se as ideias não fossem criadas, né? Elas estão aí desde sempre e a gente descobre, reconhece, né? Algumas pessoas, né, iluminadas, né? Elas são emissárias dessas ideias. Como Moisés recebeu os 10 mandamentos, o pessoal do mercado financeiro recebeu o gabarito do país ser um país competitivo, produtivo, justo socialmente e que transborda, né, o trickle-down econômico, cheio de nome complicado, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho desse gabarito. Existe esse gabarito? Porque todo mundo fala do mundo como se existisse um gabarito, professor.
Mas, Eduardo, esse gabarito é a expressão, vamos dizer, a expressão concreta dentro do mundo neoliberal da ideologia da competência. Da ideologia da competência. Porque é a ideia de que você constrói um modelo e esse modelo, você vai obrigar o modelo a corresponder à realidade. E toda vez que entre a realidade e o modelo houver uma distância, a culpa é da realidade. Porque o modelo foi feito com competência técnico-científica, o modelo está certo, o gabarito é científico e tecnológico, e, portanto, lá onde não der certo, foram as pessoas que não souberam entender, e a realidade, que, afinal, nem sempre se comporta como devia. Né? Então, isso que você descreve, eu gostaria de eu ter gravado isso. Eu acho que é o exemplo mais perfeito do que eu chamo de ideologia da competência. É isso. Quer dizer, olha, que o mundo se dane, que a realidade, o gabarito está certo, né? Porque ele é científico e tecnológico, e porque nós sabemos o que fizemos e o que fazemos. É isso. Então, a ideia de que um saber só se constrói na relação reflexiva e interrogativa diante da realidade, quando a realidade é para você o lugar da interrogação e que exige a reflexão e a elaboração, quando a realidade não é isso, quando a realidade é aquilo sobre o que você aplica um modelo abstrato que foi construído porque é vantajoso para você, porque mantém a tua dominação, porque mantém a tua riqueza, porque mantém o teu capital. Não é que é por amor ao saber. Não é por amor ao saber que eu fico gabarito. Eu fico gabarito por amor às vantagens e riquezas que ele me traz. E à quantidade de dominação que eu exerço por causa dele. Mas do ponto de vista, vamos dizer, da imaginação do defensor do gabarito, ele acha que ele está defendendo a ciência, que ele está defendendo o saber, que ele está defendendo um conhecimento, né? Quando ele não percebe que, de fato, ele está defendendo pura e simplesmente uma prática que o favorece. E cada vez que a realidade for rebelde, ele massacra a realidade. Imagina se ele vai quebrar o gabarito. É a ideologia da competência em estado puro, Eduardo. Que beleza. Professora? Bom, a primeira coisa, estou animadíssima com o que você acaba de descrever e eu queria saber como é que eu faço para doar livros. Eu queria doar livros para essa biblioteca. Tá combinado. O Rafa aqui, que é o nosso que organiza tudo. Como fazer. A segunda coisa vocês sabem, o principal livro do Spinoza se chama Ética. E ele tem 5 partes, e o Spinoza começa a 5ª parte, né, dizendo que, explicando que o caminho da liberdade é o caminho da capacidade da mente humana de compreender-se a si mesma e compreender o mundo. Quer dizer, não é que a liberdade é uma coisa no campo da ética e o conhecimento é uma coisa no campo intelectual. Ele diz a liberdade e o conhecimento são inseparáveis. Né? Só o conhecimento liberta. Essa é a abertura da parte 5 da Ética de Spinoza. E eu queria encerrar lembrando, porque eu encerrei a minha fala com a questão do ódio ao pensamento, né, que marca o nosso mundo contemporâneo. Mas há também uma expressão usada pelo filósofo Vico, no século XVIII. Ele fala o heroísmo do pensamento. E o heroísmo do pensamento é um pensamento que é capaz de enfrentar o desconhecido sem dispor de modelos prévios e de orientações prévias, e de se construir a si próprio
nesse embate com o desconhecido. Então, eu acho que nós todos, porque achamos que o conhecimento liberta, somos pelo heroísmo do pensamento.